Boa noite, alunos de Logística Empresarial. Tudo bem com vocês? Conforme nós havíamos combinado aí nos últimos encontros, hoje nossa aula vai ser um pouco diferente, né? Vai ser no formato assíncrono, quer dizer, o professor deixou gravado a aula, aí postou aí na plataforma do YouTube para vocês hoje estarem acessando, entendendo o conteúdo e praticando alguns exercícios aí para fixar aí o conteúdo, ok? Então vamos lá. Hoje nós vamos tratar de um assunto bastante importante para a logística, que é o transporte, né? Os custos de transporte. Atualmente, os custos de transporte correspondem a 30% dos custos logísticos. Então, cada vez mais, esse custo ele tem impacto nas organizações. Portanto, nada mais lógico que nós otimizarmos esta operação. E hoje nós vamos ver então uma ferramenta de roteirização, de otimização dos roteiros a fim de minimizar custos, certo? Então vamos lá. Infraestrutura para a logística de transporte, a roteirização dos veículos. Qual o objetivo? É programar uma sequência de visitas de modo a coletar ou entregar na menor distância percorrida possível. Então, nós temos aí uma rota para fazer com o veículo, seja ele carro, caminhão, avião, enfim, qualquer veículo, onde nós temos que fazer uma rota de entrega e coleta, certo? Quais os destinos que nós vamos atender? Destinos fixos, isso é, essa rota ela vai ser sempre a mesma. No caso, nós estaremos trabalhando aqui mais com o modal rodoviário, que é o modal mais utilizado aí dos modais logísticos, é o mais utilizado. Tá? Então, nós vamos trabalhar o modal rodoviário, mas nada impede que essa roteirização possa ser feita, por exemplo, para um modal aéreo, né? Mas vamos nos focar aqui no modal rodoviário. Então, eu tenho algumas condições: um veículo e diversos destinos fixos, diversos veículos e diversos destinos fixos, diversos veículos e diversos destinos variáveis. Eu posso levar uma carga até um CD e depois do CD levar para os pontos aí finais, né? No caso de hoje, que nós vamos trabalhar com essa ferramenta heurística, existe uma premissa, tá? A premissa será um veículo passando por diversos destinos fixos. Essa operação logística de um veículo passando por diversos destinos e retornando à base no final do percurso chama-se milk run. Milk é leite, né? E run a corrida do leite. É uma analogia ao tempo onde as pessoas que produziam o leite deixavam os tarros, né, as embalagens de leite na frente da sua propriedade. E vinha, né, um transporte que todo dia coletava, fazia aquela rota coletando esse leite para levar para a usina. Então, todo dia, no mesmo horário, o caminhão passava na mesma rota, coletando o leite dos produtores para levar para a usina. No momento que ele coletava, ele já deixava a embalagem vazia no local. Daí que vem o nome de milk run, a corrida do leite. Então, o veículo sai de uma base e passa em diversos destinos e retorna para a base. Todos os dias ele faz aquele mesmo roteiro, certo? Então é essa a premissa que nós vamos utilizar aí na aula de hoje. Eu tenho um destino e um veículo, né? Os destinos são fixos, a rota é sempre a mesma. Algumas situações aí do transporte, né? Quais os benefícios de eu ter uma correta roteirização dos veículos? Embarques frequentes possibilitam a redução de estoques. Então, se eu tenho uma empresa, por exemplo, que usa 1000 parafusos por mês
e eu abasteço ela uma vez por mês, e eu tenho um estoque de segurança de 20%, se eu uso 1.000 parafusos, eu vou ter que ter 1.200 parafusos no meu estoque, já que o abastecimento é feito uma vez por mês. E eu tenho 20% de segurança. Vamos supor que ao invés de uma vez por mês, o caminhão passe 2 vezes por mês. Ele passando 2 vezes por mês, eu posso ter um estoque de 500 mais 20%, 2 vezes 5, 10, mais 100 peças. Então, eu vou ter um estoque de 600 peças. Vamos supor que esse caminhão ele passe 4 vezes por mês. Então, eu posso ter um estoque de 250, que é o que eu uso na semana, mais 20%, mais 50 peças. 300 parafusos é o meu estoque. Se ele passar todo dia, se eu uso 1.000 por mês, né, em 20 dias, eu vou usar 50 parafusos por dia, mais um estoque de 10%, 55. Se ele passar todos os dias, eu posso ter um estoque de 55 parafusos. Então, por aí vocês já fazem uma analogia, né? Já fazem uma comparação. Nesse caso aí que eu comentei para vocês. Se eu tenho um veículo que passa todo dia, meu estoque cai de 1.200, no caso do veículo passar uma vez por mês, para 55 parafusos. Então vocês veem que, olha a diminuição de estoque, a diminuição de custo de material, né, parado em estoque, espaço para manter essas peças em estoque. Então, a vantagem aí de embarques frequentes, eu consigo reduzir o meu estoque. Reduzindo o estoque, eu tenho N vantagens. O estoque ele tem um custo para ser mantido, financeiro, ele tem um custo de espaço, de manuseio, de armazenagem, de obsolescência. Talvez esse estoque que eu tenha, com o tempo ele fica obsoleto e eu perco essas peças. Então tem todas essas desvantagens. Então, quando eu tenho um Milk Run que me abastece frequentemente, eu consigo diminuir aí os meus estoques, gerando benefícios para a organização. Uso de embalagens recicláveis, pois o veículo que entrega o material hoje coleta a embalagem amanhã. Muitas embalagens são feitas dedicadas para determinados produtos, e são embalagens caras, então eu não posso ter em grandes quantidades. Então, eu tendo um caminhão que faça o Milk Run, que faça a coleta e a entrega todo dia, no momento que ele busca a mercadoria, ele já me entrega a embalagem que eu vou utilizar amanhã. Com isso eu consigo diminuir, né, a quantidade de embalagens, porque eu dou um giro mais rápido nelas. Pode haver redução no número de veículos alocados na operação. Quanto mais eficiente for a minha programação, a minha roteirização, menor o número de veículos que eu vou utilizar. Com isso, certamente vai haver redução de custo na operação, seja por combustível, por desgaste do veículo, por pedágio, por mão de obra, enfim, diversos custos aí operacionais que eu tendo uma correta programação do veículo, eu acabo reduzindo. E mais capacidade, né? Se eu diminuo o número de veículos rodando, quer dizer, me sobra mais veículos. Quando tem uma emergência, eu consigo atender de maneira mais rápida, ok? Então, são alguns dos benefícios aí de eu ter uma correta roteirização. Além de outros, né? Intangíveis, né? A questão aí de combustíveis, queima de combustíveis fósseis, estou jogando menos CO2 no meio ambiente, então estou contribuindo com a sustentabilidade ambiental, enfim, outros benefícios que eu acabo tendo, tá? O que deve ser considerado no transporte nesse Milk Run? Distância entre os pontos. Seleção do tipo de veículo, qual o veículo mais adequado para fazer aquele transporte, custo e frete cobrado dos usuários, quanto eu estou recebendo por aquele frete, rodovias, se elas são pedagiadas ou não, o custo de deslocamento também vai depender do estado da via e da mão de obra. Então, além de considerar a distância entre os pontos,
eu tenho que considerar também qual a qualidade, a infraestrutura da minha rodovia. Se eu estiver transitando por uma rodovia de mão simples, eu pego um engarrafamento, um trânsito pesado, o meu veículo vai demorar mais tempo, vai consumir mais combustível, então o custo vai ser maior. Se eu pego uma rodovia com uma infraestrutura de 3, 4 pistas, provavelmente eu não vou pegar engarrafamento, vou chegar mais rápido, vou ter um custo menor. Também a condição da autopista, né? Quanto mais precária a conservação, buracos, enfim, eu vou ter mais custo de manutenção com o veículo. Aqui também fala dos turnos, né? Sempre que eu tiver que rodar à noite, esse turno é mais caro. Se eu tiver que bancar hospedagem no meio do caminho, também vai encarecendo aí o custo do transporte. Então, tudo isso deve ser considerado. Velocidade operacional é a média entre os pontos de origem e destino, descontando os tempos de carga e descarga e tempo de espera para recebimento da carga. Então, por exemplo, eu vou fazer entregas daqui a São Paulo, eu vou 20 viagens, faço 20 viagens, pego o tempo de cada viagem, faço uma média aritmética e tenho o tempo médio de viagem. Mais a carga, o tempo médio de carga e descarga, eu consigo ter um tempo operacional, um tempo médio desta operação logística de Caxias a São Paulo, da empresa A para a empresa B, do destino A para o destino B. Tempo de carga e descarga, esse tempo é contado na velocidade operacional, né? Esse tempo ele é um tempo adicional à velocidade operacional. A velocidade operacional ela não conta, né? É o tempo do trajeto, né? Já o tempo de carga e descarga é esse tempo que eu despendo, que eu gasto para carregar o veículo na sua origem e para descarregar o veículo no seu destino. Tá? Então, o somatório da média da velocidade operacional, do tempo que eu gasto no deslocamento entre os dois pontos, mais o tempo médio de carga na origem e descarga no destino, ele dá o tempo total da operação, certo? Isso é muito importante, o tempo de carga e descarga, porque em muitas situações o tempo de carga e descarga pode ser maior até que o tempo de viagem, o tempo de deslocamento. Um exemplo que eu dou para vocês, a gente observa nas safras, né? Aquela fila de caminhões nos portos, aguardando aí o fluxo dos navios para fazer a descarga das suas mercadorias. Então, muitas vezes o caminhoneiro leva uma semana de Goiás a São Paulo e fica 15 dias no Porto de Santos esperando uma oportunidade para descarregar o seu caminhão. Então, o tempo de carga e descarga ele é bem importante aí nesse custo logístico, ok? Então, deve ser considerado o tempo de porta a porta. Esse é um dos fatores mais importantes, pois de nada adianta o produto ficar retido nos portos e aeroportos. Conversamos um pouco disso, né? Então, o tempo de porta a porta é o tempo de deslocamento mais o tempo de carga e descarga. Muitas vezes a carga também é demorada, tá? Tem cargas que têm que ser remontadas com mais cuidado, com mais técnica, mais amarrações e tal. Demora bastante tempo para montar essa carga, tá? Quantidade transportada é fundamental na escolha do tipo de transporte a utilizar, né? Nós vamos estudar bastante esse aspecto das cargas versus o modal de transporte quando nós trabalharmos especificamente com os modais de transporte. Mas já adianto para vocês, né? Cada produto tem uma carga que mais vai se adequar a esse produto. Por exemplo, para mim transportar minério, para mim transportar grãos, é muito mais eficiente eu transportar pelo modal ferroviário do que pelo modal rodoviário. Muito mais eficiente ainda
quando eu levo esse tipo de produto de um país para o outro, transportar pelo modal naval ao invés do modal rodoviário ou até mesmo modal aéreo, né? Então, cada tipo de carga vai exigir um tipo de transporte. Disponibilidade de carga de retorno. Pode garantir o frete de retorno ao ponto de origem, de forma a cobrir parte dos custos operacionais da distribuição. Aqui é o famoso que o caminhoneiro fala, né? Vir batendo caixa, né? Então, se ele vai com carga e volta vazio, é prejuízo. Então, sempre tentar roteirizar uma carga para retorno, né? Isso acaba diminuindo os custos operacionais. Vai com uma carga e volta com outra. Densidade da carga afeta na escolha do tipo de veículo adequado ao serviço, pois em alguns casos de mercadoria de baixa densidade, o que é baixa densidade? São mercadorias grandes, porém com pouco peso. O veículo é lotado pelo volume e não pelo peso. Então ele é cobrado pela cubagem, né? Metros cúbicos. Um exemplo disso é a carga de móveis, né? Muitas vezes o móvel, principalmente se ele está parte dele montado, ele ocupa um grande espaço, uma área de cubagem alta, de metros cúbicos alta na carroceria do caminhão, porém ele não dá peso. Então a transportadora vai te cobrar por metro cúbico, não por peso. Se ela cobrar por peso, ela sai no prejuízo. O contrário também é verdade. Por exemplo, às vezes vocês veem aquelas bobinas de aço, né, sendo transportado pelas carretas. 2 bobinas, muito raramente você vê 3 bobinas em cima do caminhão. Sobra muito espaço. Aí você pensa, por que não coloca 10 bobinas? Por causa do peso. É uma carga de alta densidade. O volume da carga é pequeno, porém a densidade, o peso em relação ao tamanho, ele é bem elevado, né? Então isso também influencia no tipo de veículo que eu vou utilizar para fazer o transporte. Outra questão que deve ser considerado: valor unitário dos produtos. Existem produtos de alto valor agregado, que necessitam de veículos especiais e ou a implantação de sistemas de monitoramento e controles caros. Então, produtos que têm um valor agregado muito alto, equipamentos eletrônicos, joias, cargas caras como, né, pneus, cigarros, bebidas, que são cargas que num caminhão só existe muito valor envolvido e são materiais que você consegue colocar rapidamente no mercado negro e que intercepta essas mercadorias, que recebe, né, essas mercadorias roubadas. Então isso exige controle, monitoramento, batedores, então isso acaba encarecendo o preço também da logística, do transporte dessas cargas. Tá? Grau de fragilidade dos produtos a serem transportados. Este elemento tem influência nos cuidados necessários no processo da embalagem, no seu manuseio e no seu transporte. Então aqui muitas vezes produtos perecíveis, alimentícios como carne, frutas, verduras, flores, isso exige do transportador um cuidado extra, um caminhão diferenciado, refrigeração, controles sanitários, de limpeza, de manuseio. Então, tudo isso acaba também impactando no custo do transporte. Equipamentos eletrônicos muito sensíveis, você não pode deixá-los à carga muito tempo no sol, você tem que ter uma proteção contra as intempéries. Então, tudo isso acaba encarecendo o transporte. Falando um pouco também de outra característica que acaba influenciando, é o grau de periculosidade dos produtos que nós estamos transportando. Então, isso também exige, quanto mais perigoso for o produto, mais cuidados são exigidos aí no transporte da carga, o que acaba encarecendo esse transporte. Então, a gente às vezes não percebe, mas tem muitas cargas perigosas andando nas estradas, sejam ácidos, produtos químicos, bases,
combustíveis, produtos radioativos, cargas que, se entrar em contato com o meio ambiente ou com as pessoas, podem causar sérios problemas. Então tem que ter todo um controle de velocidade, de estradas onde eles podem transitar, de horários específicos. Então isso também deve ser considerado quando a gente fala de transporte de cargas complexas com grau de periculosidade alto. Muito bem. Agora falando já da roteirização, tá? Alguns elementos para determinar a rota ótima. Para o cálculo exato das rotas ótimas, é necessário o emprego de meios computacionais. Nem sempre estes meios são disponíveis, devido principalmente ao custo de um software otimizador de rotas, os roteirizadores, e até da mão de obra especializada para trabalhar com esses softwares, tá? O campo de conhecimento que estuda o problema das rotas é a pesquisa operacional. Então, rotas mais complexas, né, onde nós temos vários veículos que vão para diversos destinos, é muito difícil você fazer uma roteirização sem utilizar algoritmos. Quando vocês estudarem pesquisa operacional, nós iremos trabalhar com esses algoritmos para roteirizar veículos, tá? Claro que quanto mais complexa for a situação, você não consegue trabalhar com os algoritmos de forma manual, você vai ter que usar um software, né? No caso das nossas aulas de logística operacional, nós utilizamos o solver, que vai calcular as rotas, tá? Mas esse é um outro caso. O caso que nós estamos estudando aqui é um único veículo que passa por destinos fixos, tá? Retornando para a base. Lembre-se lá da premissa de quando nós começamos aí a aula, né? É um veículo que passa por diversos pontos, diversos destinos fixos e retorna para a base. Alguns elementos para determinar a rota ótima. Caso o problema não exceda uns poucos nós, é possível o cálculo manual da rota ótima, é o que nós vamos trabalhar agora. Utilizando o algoritmo, apontam a solução ótima, ou a heurística, descartam as más condições. Algoritmo, pesquisa operacional. A heurística nós vamos ver hoje. O que é a heurística? Heurística, se eu fosse traduzir para vocês com as minhas palavras, é como se nós tivéssemos um alvo para acertar e a nossa prioridade não é acertar na mosca. A nossa prioridade é acertar no alvo. Tá? Então, a heurística busca acertar no alvo. Não busca a melhor solução, mas uma solução possível e uma solução boa. Né? É a mesma coisa que o jogador que quer fazer o gol. Né? O primeiro objetivo é acertar na goleira, tentando desviar do goleiro. Depois ele vai tentar colocar a bola bem no cantinho, vai tentar colocar a bola no ângulo, mas primeiro ele tem que acertar a goleira, ok? Então, a heurística é um procedimento simples que ajuda a encontrar respostas adequadas, ainda que geralmente imperfeitas, para perguntas difíceis. A palavra vem da mesma raiz que eureka. Então, a heurística são respostas adequadas, por mais que não sejam as respostas perfeitas, para questões difíceis, tá? A heurística vem do grego e é um procedimento que, em face de questões difíceis, envolve a substituição de respostas por outras de resolução mais fácil, a fim de encontrar respostas viáveis, ainda que imperfeitas, podendo tal procedimento ser tanto uma técnica deliberada de resolução de problemas, como uma operação de comportamento automático, intuitiva e inconsciente. Então, nesse caso, nós vamos utilizar uma técnica heurística para encontrar uma boa solução para a roteirização de veículos. No caso, para encontrar uma roteirização perfeita, nós temos que usar um software que nós iremos aprender aí nas aulas de pesquisa operacional. Alguns elementos para determinar a rota ótima, diversas heurísticas estão disponíveis na literatura, cada uma com suas características. Para o problema na qual
uma rota deve passar uma e apenas uma vez por todos os pontos de uma rede, é conveniente adotar a heurística. Então, lembrando o que nós vamos trabalhar neste conteúdo, nós vamos trabalhar com veículos, com um veículo que vai fazer uma rota fixa, passando por diversos pontos e retornando para a base. Então, uma das premissas é que ele passe uma única vez por cada destino, então ele não retorna no mesmo dia, vamos dizer assim, para o mesmo destino, ele vai fazer uma entrega ou uma coleta apenas em cada destino, e no final da rota ele retorna para a sua base, ok? Então será estudado apenas o caso de um veículo e diversos destinos fixos. Vamos fazer um estudo de caso para nós entendermos um pouco o que é a heurística e depois eu vou fazer um exercício junto com vocês, passo a passo, mostrando alguns macetes para a gente ter mais facilidade na resolução da roteirização. Então, estudo de caso. 7 destinos são separados por determinadas distâncias, dadas por uma matriz. Usando a heurística, encontrar uma rota aceitável para que o veículo percorra os 7 destinos e volte para o local de partida. Vejam bem, uma rota aceitável. Não é a rota ideal, mas é uma boa rota. O problema, encontrar uma rota boa, não necessariamente ótima, que passe por todos os pontos de uma rede uma única vez. A rede é o roteiro, né? A rota que o destino vai fazer. Restrições. Os custos dos trechos devem ser bidirecionais. Isso quer dizer o quê? Ir de A para B custa o mesmo que ir de B para A. A ida e a volta têm o mesmo custo, tá? Essa é outra premissa. Então aqui eu tenho a matriz com as distâncias. Aqui são 7 destinos, né? 7 destinos. O A é o ponto de partida, é a matriz. Do A ele vai fazer uma entrega no B, vai fazer entrega no C, vai fazer entrega no D, no E, no destino F, no destino G, e após ele retorna para o A. Ele não pode ir 2 vezes no mesmo destino, por exemplo, vai 2 vezes no destino C, não pode, e ele não pode deixar de ir em nenhum dos destinos, senão o cliente fica sem o material, né? Então tem que ir em todos os destinos uma vez só. E aqui estão as distâncias entre os destinos, tá? De A para B 300, de A para C 250 km, de A para D 320 e assim por diante, ó. De D para E 450. Então, como eu leio a matriz? Eu sempre pego a linha vezes a coluna. Se eu quero saber qual a distância de F para G, então eu venho aqui F e G, 210. Quero saber a distância de B para D. B para D, 330. Quero saber a distância de D para D. D para D, 0, né? D para D não tem distância nenhuma, então tem um xizinho aqui. Não existe distância. Quero saber de B para A. B para A, 300. E assim por diante, ok? Então eu faço o cálculo utilizando a resolução básica, ou lógica, ou óbvia. Eu vou de A para B, 300 km. Depois eu vou de B para C, 550. C para D, 520. D para E, 450. E para F, 520. F para G, 210. E de G para A, 320, certo? Somei as distâncias, então o meu Milk Run, saindo de A, voltando para A, passando por esses destinos todos, uma vez só, vai me dar um percurso de 2.870 km. Agora, eu vou roteirizar esse mesmo veículo, com essa mesma premissa, sai de A, passa em todos os destinos e retorna para A, utilizando a heurística. E vamos ver a diferença que vai dar.
Nesse caso, nós vamos sempre primar pela menor distância, tá? Então, eu estou em A. Eu não vou para B. Eu vou para o local mais próximo de A, o destino mais próximo. Então, eu venho aqui na minha matriz e vou procurar. A para B é 300 quilômetros, A para C 250, A para D 320, A para E 230, A para F 260, A para G 320. Eu escolho o menor destino. Eu vou, neste caso aqui, ele escolheu 250, né? Eu escolheria 230, que é o local mais próximo, né? Eu iria de A para E. Depois até nós podemos refazer esse exercício indo de A para E, tá? Ele escolheu de A para C, 250. Depois, ele estando em C, ele vai para o próximo ponto, tá? Qual o ponto que ele escolheu? O ponto G. Por quê? De C para D é 520 quilômetros. De C para E são 370. De C para F são 330. De C para G, 180. Ok? Então, ele, para roteirizar de maneira heurística, estando em C, ele fez a rota sendo o próximo destino G. Por quê? G é o destino mais próximo de C. Vamos dar uma olhada de C para B. C para B, 550 quilômetros. Então, realmente, o destino mais próximo seria o G. Tá? Então, ele chegou em G, agora ele está em G e ele vai para o próximo ponto. Nesse caso aqui, ele olhou todas as distâncias e viu que de G para F é a menor distância. Vamos conferir? Então, em C ele não pode mais ir, em G ele já passou, não pode mais ir, ele pode ir para B. G para B. Qual é a distância de G para B? 700 quilômetros. G para E, que ele também não foi. G para E, 500 quilômetros. G para D, 570 quilômetros. Realmente, o ponto mais próximo de G é o F, né? G para F, 210. Então, ele vai para o F, 210 quilômetros. Agora, ele está em F e quer ir para o próximo destino. Ele escolhe D, porque D é o destino mais próximo, 430 quilômetros. Tá? Os demais destinos estão mais distantes. Se eu for para E, 450, e se eu for para G, 570. E assim por diante, até ele chegar no último destino. Ele passou todos os 7 destinos e agora ele vai retornar para A. E vejam bem, quando ele termina a rota, ele passa pelo último destino, obrigatoriamente ele tem que retornar, o veículo tem que retornar para a sua origem, ok? Então, sempre vai começar na base e vai terminar na base. Deu 1.930 quilômetros. Com esta ressalva aqui do primeiro ponto, que ele acabou, neste exemplo, escolhendo o 250 em vez do 230. Para mim, deveria ter escolhido o 230. Depois podemos até refazer escolhendo o 230, ok? Mas sempre a lógica é você ir para o destino mais próximo, né? Para economizar na quilometragem. Neste caso do exemplo, nós tivemos aí uma economia em relação à rota lógica. A rota lógica 1870 e a rota heurística 1930. Então deu 140 quilômetros, né? Se eu fiz as contas certas, 140 quilômetros de economia escolhendo a rota heurística, ok? Então, esta é a lógica. Você vai sempre escolher o ponto mais próximo
o destino mais próximo da onde você está. Nunca repetindo destinos, passando uma vez só em cada destino e sempre retornando para a base no final do roteiro, ok? Vou fazer um exercício junto com vocês, passo a passo, né, para vocês entenderem melhor. E aqui nós temos o ganho, né? Se você comparar a resolução óbvia, a resolução lógica, que dá uma rota de 2.870 km, com a resolução heurística, que deu 1930, você tem um ganho aí de 33% em relação à rota lógica, tá? Isso tudo são custos, né? Você está rodando a cada vez que você repetir esse roteiro, 33% a menos. Isso vai refletir no custo da operação logística, ok? Então, só para vocês terem uma ideia de quanto impacta isso nos custos da transportadora, o custo para o cliente, né? Eu fazer uma boa roteirização, certo? Vamos fazer um exercício juntos, que eu preparei aqui, para nós, né, trabalharmos aí essa rota lógica e rota heurística. Então aqui, né, encontre a melhor rota, vou aumentar um pouquinho o zoom, encontre a melhor rota para o caso abaixo. Compare a economia obtida em relação à rota lógica. Considere os custos logísticos de R$ 55 por quilômetro, ok? Então eu tenho aqui 3, 6, 7 destinos também, com as suas distâncias entre os destinos, e eu vou roteirizar esse veículo da melhor maneira possível. A base é A, então ele parte de A e retorna para A no final da rota. Então eu vou colocar aqui a origem, destino e a distância em quilômetros. Ok? Vamos primeiro fazer a rota lógica ou óbvia. Vou botar um acento aqui no ó. Óbvia. Ok? Então, a rota lógica, deixa eu inserir uma coluna aqui. A rota lógica é sempre de A para B. Vou botar aqui um símbolozinho. Aqui tem que botar uma vírgula, senão ele não aceita. É sempre de A para B, de B para C, de C para D, de D para E para F, F para G e G eu retorno para A. Então essa é a minha rota lógica, óbvia, ok? Então vamos colocar as distâncias. A para B. A para B, 520. B para C, 220. C para D, 500. D para E, 340. E para F, 700. F para G, 200. E o último, G, retornando para A, 600. Somatório dessa rota vai me dar, aqui eu consigo somar já direto, 3.080 quilômetros, ok?
Vocês podem somar também utilizando a forma, né? Que nós vimos nas aulas anteriores. Soma, clico 2 vezes, coloco os valores que eu quero somar e dou Enter, ok? Muito bem. Vamos ver então agora aqui a rota heurística. Vamos copiar aqui o cabeçalho. Vamos copiar o cabeçalho. Eu vou excluir essa coluninha aqui para nós ficarmos mais. Vamos copiar o cabeçalho, copiar aqui as setinhas. E vamos escolher a nossa rota heurística, ok? Rota heurística. Vamos lá, bem lentamente, passo a passo, para vocês entenderem. A rota lógica é bem tranquilo, né? A para B, B para C, C para D, D para E. Eu vou seguindo uma rota lógica até chegar no último destino e voltar para o destino A. Agora a heurística. Eu vou partir de A. De A eu vou para onde? Para qual destino? Vou botar aqui 14, para ficar mais claro para vocês irem acompanhando. Bom, eu posso ir para B, que é 520 km. Eu posso ir para C, que é 340. Eu posso ir para D, que é 900. Eu posso ir para E, 430. F, 300. Opa, 300 foi o melhor valor que apareceu até agora. E posso ir para G, que é 600 km. Analisando todas as distâncias, o destino mais próximo de A é o F. Então, eu vou para F. Distância de A para F, 300. Aqui, pessoal, eu já posso marcar esse carinha aqui. Botar uma corzinha diferente nele. Aqui é bacana vocês irem assinalando os destinos pelos quais o caminhão, o veículo já passou, para vocês não se atrapalharem e não acabarem voltando 2 vezes no mesmo destino. Então, F ele já foi, eu venho aqui e vermelhinho no F. No F eu não volto mais, já passei. Então, agora eu estou em F. Para onde que eu vou? Eu posso ir para B, 550, para C, 250, para D, 300, para E, 700. Eu posso ir para G, F para G, 200. Ó, me parece que de F para G é a menor distância. Ó, F para B, 550, para C, 250, para D, 300, para E, 700 e F para G, 200. Então, eu vou para G, que é a menor distância, e já marco aqui esse carinha, né? E já marco G. G eu não preciso passar novamente, eu já entreguei ou já fiz a coleta em G. Agora eu estou na origem G e quero ir para o próximo destino. Para onde que eu vou? Lembrando, para A eu não posso retornar, só no final do percurso. Para F eu não posso mais ir. E estou em G. Eu posso ir para B, C, D e E. Vamos ver. G para B, 800. G para C, 200. G para D, 700. G para E, 500. O destino mais próximo de G é C, 200. Então, venho aqui. Eu vou para C, 200. Ok? E já marco C como destino que eu já passei. Não preciso retornar lá. Agora eu estou em C e quero ir para o próximo destino. Eu posso ir para B, D e E. Vamos ver então. C para B, 220. C para E, 370. C para D, 500. De novo.
C para B, 220. C para D, 500. C para E, 370. Opa, tem aqui para F. Não, F eu já fui, não posso, está vermelhinho. Então, só tem a opção de ir para B, para D ou para E. Desses três destinos, B, D e E, o mais próximo é o B. Então, eu vou de C para B, que é 220. Então, o B eu já marco aqui, que eu já passei. Marco 220 aqui também. Certo? E agora eu estou em B e quero ir para o meu próximo destino. Eu tenho duas opções. Para A eu não posso retornar ainda, porque ainda falta 2 destinos para passar. Eu posso ir de B para D, que é 1.000 quilômetros, e posso ir de B para E, que é 500. Lógico que eu vou para E. 500. Marco 500 aqui. E marco E. Eu não preciso mais passar. Agora, pessoal, eu não tenho muita opção. Eu estou em E, eu tenho que passar em D. Eu tenho que passar em D. Qual a distância de E para D? E para D, 340. Marco aqui. E marco D. D eu já fui, não preciso mais voltar. Vocês viram que fica legal quando eu vou marcando os destinos que eu já passei, fica mais difícil eu me confundir, voltar 2 vezes no mesmo destino. Tá? Então agora, de D, eu retorno para A, retorno para a base, que é uma premissa. Eu saio da base e no final da rota eu retorno para a base. D para A, ou A para D, 900. Tanto faz D para A ou de A para D, é a mesma distância. Lembrem que essa foi outra premissa que nós vimos antes de começar o exercício. Além de ser um veículo que passa uma única vez em todos os roteiros e retorna para a base, o custo de eu ir de A para B é igual ao custo de eu ir de B para A. A bidirecionalidade. Tá? Muito bem, então aqui eu faço o somatório da nossa rota e eu vou ver que nós fizemos 2.660 quilômetros. Então vocês vejam bem a diferença, eu utilizando a rota lógica e a rota heurística. Tá? Vamos ver a economia. A economia vai ser igual a diferença entre a rota lógica menos a rota heurística vezes o custo do transporte. Tá ok? Então vamos lá. Economia. Vai ser a rota lógica é 3.080 quilômetros menos 2.660 quilômetros vezes o custo de R$ 55 por quilômetro. Vamos fazer aqui. Então vai ser igual esse menos esse. 420 quilômetros. Isso é igual aqui, né? A 420
que é a economia entre as duas rotas, vezes R$ 55,00 por quilômetro rodado. Está aqui em cima do problema. Ó. Considere os custos logísticos de R$ 55,00 por quilômetro rodado. Então, a economia vai ser igual a 420, vamos fazer aqui no cantinho, 420 vezes 55, 23.100. Então, eu tenho uma economia de 23.000, botar em reais já, né? Eu tenho economia de R$ 23.100 utilizando a rota heurística em detrimento da rota lógica, ok? Agora vocês imaginem, né? Vocês imaginem que esse veículo faça isso toda semana, né? Então, no mês, se ele fizer essa rota toda semana, no mês a economia dele o mês tem 4 semanas, vai dar 23.100 vezes 4. Então, estamos falando em quase R$ 100.000 por mês de economia, só eu não deixando o caminhão escolher o destino dele. Um dia primeiro eu vou no C, outro dia primeiro eu vou no D, de acordo com a minha vontade, né? Então, eu organizando a rota pela heurística, eu consigo, né, uma boa economia. Crio um padrão, esse padrão me dá outras vantagens, uma série de vantagens, né? Se eu tenho um padrão de rota, eu vou estar sempre no meu cliente naquele mesmo horário. Isso vai criando, né, uma facilidade para embarque e desembarque. Por exemplo, ali no Zafre, vamos supor a Cooperativa Santa Clara, lá de Garibaldi, ela tem o horário certo e os dias certos. Vamos supor que seja na terça e na quinta. O caminhão da Santa Clara vai chegar na doca às 10 horas da manhã, a doca vai estar livre, esperando o caminhão para ser descarregado. Então ele não pode atrasar nem adiantar. Ele tem que chegar no horário. Nas terças e nas quintas, das 10 às 11, está reservado para o caminhão da empresa Santa Clara fazer o Milk Run, passar pelo Zafra e entregar os seus produtos. Ok? Então, isso vai criando um padrão e além da economia que vocês viram aqui, né? Então, essa é a vantagem de eu ter uma roteirização utilizando o sistema heurístico, ok? Em situações mais complexas, com mais destinos e mais veículos envolvidos, como eu falei para vocês, nós vamos ter que usar o software, né? No nosso caso aqui, nas aulas de pesquisa operacional, nós vamos trabalhar com o solver do Excel, um suplemento do Excel. Mas hoje, então, a ideia era mostrar para vocês a questão aí do uso da heurística para achar, se não a rota ideal, uma boa rota que me dê aí um roteiro lógico que eu possa fazer aí alguma economia, ok? Eu tenho alguns outros exercícios, vamos dar uma olhadinha neles aqui. Eles estão aqui que eu vou deixar para vocês fazerem, tá? Basicamente, né, é muito parecido com o que nós vimos aqui. Encontre a rota logística e a rota heurística. Se o quilômetro rodado do veículo no Milk Run diário tem o custo de 6,5, calcule a economia ao longo do mês, 20 dias úteis. Então, neste caso aqui, o veículo faz 20 viagens por mês. Então, aquela economia que vocês encontrarem em relação à rota logística e à rota heurística, vocês vão ter que multiplicar por 20, já que são 20 viagens por mês, e encontrar a economia ao longo do mês. Segundo caso, muito parecido também, considerar 20 dias úteis, porém o custo aqui é de R$ 9,00 o quilômetro rodado. E o terceiro exemplo,
que é um pouco mais, que é diferente dos demais, vocês vão montar aqui um roteiro. Ó. O caminhão sai de Caxias, vai passar por Farroupilha, São Marcos, Bento, Carlos Barbosa, Nova Petrópolis e retornar a Caxias. Então ele sai de Caxias e passa por esses 5 destinos. Vocês vão entrar aí no Google Maps e encontrar a distância. Caxias a Farroupilha, são 26 quilômetros. Caxias a São Marcos, 32. Caxias a Bento, 55. Caxias a Carlos Barbosa, são 58. Caxias a Nova Petrópolis, enfim. Vocês vão montar aquela matriz. E montando aquela matriz, vocês vão fazer a rota lógica nesta sequência. Caxias, Farroupilha, Farroupilha, São Marcos, São Marcos a Bento, Bento a Carlos Barbosa, Carlos Barbosa a Nova Petrópolis, Nova Petrópolis retorna para Caxias. E depois vocês vão calcular a rota heurística, tá? E ver a diferença em quilômetros, né? Quanto dá a diferença entre a rota lógica, seguindo essa sequência do exercício, e a rota heurística, seguindo as regras aí da roteirização heurística, ok? Então, 2 exercícios para fixar o conteúdo, esses 2 bem parecidos com o exemplo que eu dei para vocês, que fizemos aqui, e o terceiro, um case prático para vocês, dada uma sequência de entrega, roteirizar um veículo aqui na Serra. Certo? Bom trabalho. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me encontram no e-mail da FAMUR ou me encontram no celular, não tem problema. Pode me chamarem que eu atendo vocês. A princípio é olhar o vídeo, se deter naquele exemplo que nós fizemos aí no Excel e replicar, né, nesses 2 exemplos, e aqui vai dar um pouco mais de estudo. Vocês, além de achar a rota heurística, vocês vão ter que montar a matriz com os destinos e as distâncias. Ok? Espero que tenham gostado do conteúdo. No próximo encontro nós já estaremos aí presencialmente na FAMUR. Abraço a todos!